Vitor, essa tela do meio está desligada, tá? Irmãos, para quem não me conhece, eu sou evangelista Aquiles. E antes de eu me converter ao Evangelho, eu sempre tive muita fascinação pelas coisas místicas e esotéricas, do lado espiritual. E chegou um tempo que eu comecei a frequentar um centro espírita e comecei a estudar um pouco na área kardecista. E comecei a frequentar até o centro ali, toda segunda-feira, e ouvir a palestra e receber um passe. Fui gostando tanto daquilo que acabei comprando vários livros de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis segundo o Espiritismo, o livro de oração segundo o Espiritismo. E eu li aquilo e eu achava muito interessante. E também começava a olhar a respeito da reencarnação. Porque assim como o Espiritismo da linha do Allan Kardec, embora a reencarnação vem de outras religiões espíritas, muito mais antigas, Allan Kardec de 800 e pouco para cá, todos falam em reencarnação. Então, a pessoa vive, ela morre, e nesse morrer, ela vai para um lugar, ali ela vai ser tratada, depois, no mundo espiritual, ela vai pagar pelos problemas que ela causou, que nós chamamos de karma, né? Ou receber os benefícios, chamamos de dharma. Mas para isso ele vai ter que alcançar o quê? Ele vai ter que nascer de novo. Só que ele vai nascer com um novo corpo, uma nova história, um novo tempo, e assim vai andando. Então, à medida que ele vai nascendo, vai morrendo, segundo eles, ele vai evoluindo, até chegar num lugar, vai ser um espírito de luz, um espírito superior. E aquilo fascinava-me, eu achava, poxa, mas que coisa linda, que coisa interessante. Havia certas explicações para as nossas vidas, que eles traziam uma explicação espiritual. Eu falei, poxa, comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo e comecei a comparar com a Bíblia. Falei, pá, tem alguma coisa que não bate aqui. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui que não bate. Porque eles falam, para que haja uma evolução, é preciso haver uma reencarnação. Enquanto na Bíblia nos ensina sobre a ressurreição. É sobre isso que eu quero falar, sobre um Cristo vivo. Jesus está vivo. Aleluia. Por quê, irmão? Porque todos aqueles a qual falamos de reencarnação, Allan Kardec, se ele quiser voltar agora, ele tem que reencarnar novamente. Mas ele morreu. Se nós falarmos de Siddhartha Gautama, alguém sabe quem é Siddhartha Gautama? Nunca ouviu falar nele? Não? Pois é, ele é Buda. Siddhartha Gautama morreu. E para ele voltar para liderar o budismo, ele tem que reencarnar. Aí ele tem que vir ou reencarnar e começar tudo de novo, todo o processo. Aí ele vai dar o nome de Dalai Lama nos dias de hoje. Então o Dalai Lama, que está vivo hoje, é a reencarnação de Siddhartha Gautama, segundo eles. Porque ele vai ter que vir como ser superior. Assim também os hindus creem também na reencarnação. Se a pessoa for muito má, né, e ela praticou muito mal aqui, foi um rei, por exemplo, e praticou muita guerra, fez muita maldade, foi muito cruel, ele pode ser reencarnado num verme, porque ele era cruel, num animal. Essa é a história de um pouco do pessoal que acredita em reencarnação. Mas à medida que eu li a palavra do Senhor, eu falei, não, mas espera aí, tem alguma coisa que está errada, uma coisa que não bate. Porque o versículo que João escreveu, João 11, 25 e 26, vai dizer assim, Jesus
E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você pode curvar os seus olhos e fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça? Aleluia. Altíssimo Deus, eterno Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. E os nossos agradecimentos, Senhor, pela vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pois Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à Tua destra, Senhor. E nós não servimos a um Deus morto, mas servimos a um Deus vivo. É um Deus a qual nós podemos clamar, Ele ouve as nossas orações e o nosso clamor. É um Deus que nunca nos deixou só, mas tem andado conosco sempre. E nos tem uma promessa de vida eterna, na qual um dia, Senhor, nós iremos tomar posse. Mas eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo me use na manhã desse dia, para falar aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, ao Teu povo, Senhor. Me dê autoridade, sabedoria, Senhor, que eu possa ser um canal de bênção, Senhor, para a Tua igreja, para o Teu povo na manhã desse dia, Senhor, e o Teu nome ser glorificado para todos sempre. Amém. Oh, glória. Irmãos, a ressurreição de Jesus, ela é inquestionável, embora muita gente tenta questionar isso. Embora Jesus, em toda a sua vida, ele passou algo importante. Jesus, ele foi uma pessoa que mudou a história do mundo, sim ou não? Existe um antes e um depois de Jesus. Jesus foi aquele que, quando ele andou sobre a terra, ele curou pessoas, ele perdoou pessoas, ele ensinou pessoas, ele conviveu com pessoas, mesmo sendo Deus. E todo o seu ensino e tudo aquilo que ele nos ensinou para a eternidade. Jesus trouxe palavras de esperança para nós, palavras de vida eterna, como disse Pedro. Para onde vou, se só Tu tens palavras de vida eterna? E as palavras de Jesus são verdadeiras, porque não houve ninguém comparado com Cristo. Porque todos esses que eu falei para vocês morreram. Vários líderes de outras religiões, fundadores de outras religiões morreram, mas o nosso Cristo é vivo. E Ele viveu e experimentou coisas sobrenaturais, porque Ele é incomparável. Ele fez algo que era sobrenatural, sabe? Que foi o quê? A sua vitória sobre a morte. O único que não foi superado pela morte é Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou, em vida voltou para os céus. Na Bíblia nós ouvimos muito falar da ressurreição. Nós lembramos que Elias ressuscitou o filho da viúva. Nós podemos lembrar do próprio discípulo de Elias, Eliseu, que também fez alguém ressuscitar. Mas nem Elias, nem Eliseu, embora Elias tenha subido ao céu, num redemoinho, não numa carruagem, não experimentou a morte. Mas Eliseu sim experimentou a morte. E sabe o que aconteceu? Quando ele morreu, anos depois houve uma guerra em Israel. Ele era tão cheio do poder de Deus que quando enterraram um soldado no túmulo de Eliseu, aquele soldado ressuscitou. Mas Eliseu não ressuscitou. Nós vimos Jesus ressuscitando outras pessoas. Lázaro. Aquele jovem, filho da viúva de Naim. Então Jesus tinha poder sobre a morte. Mas até então ninguém havia superado a morte. Jesus morreu. Mas a morte não pôde vencê-lo, amém? Oh, glória a Deus por isso. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estavam
com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Aleluias. Durante muito tempo, irmãos, as pessoas tentam invalidar a ressurreição de Cristo. Mas há evidências históricas. Uma dessas evidências o próprio Flávio José vai escrever a respeito disso. Que ele vai dizer assim: e quando Pilatos, a sugestão dos principais homens entre nós, tinham condenado à cruz, aquele que amaram desde o princípio não lhe abandonaram, pois apareceu vivo novamente ante eles ao terceiro dia, como os divinos profetas tinham predito, estas e 10.000 outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, chamada assim devido a ele, não está extinta até os dias de hoje. Ô glória! Paulo, se chegar em casa, depois você lê, eu vou fazendo algumas partes. Depois você chegar em casa, leia 1 Coríntios 15. Paulo vai falar das implicações da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Eu vou ler um texto aqui baseado nisso. E depois também você trouxe Bíblia, deixa aí em Lucas 24, que nós vamos estudar um pouquinho sobre Lucas 24. Que vai contar a história da ressurreição de Cristo, amém? Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte, 15, 16, 21. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. O versículo 21 vai dizer o seguinte: ressurreição dos mortos veio por um só homem. Irmãos, no início da igreja, a pregação dos apóstolos era exatamente falando sobre a ressurreição de Cristo. Era a base da pregação, da fé de Cristo, de quem Cristo era, mas que ele havia ressuscitado. E lançava também a esperança para aqueles que criam em Cristo, haveriam de ser também o quê? Ressuscitados. Essa é a base que Paulo vai dizer a respeito da nossa fé. Se nós não acreditarmos nisso, se nós não cremos nisso, nós somos mais miseráveis que os homens. Sem isso, as obras de Cristo são invalidadas, elas deixam de existir, deixam de ter sentido. É mesmo assim quando nós estudamos o Espiritismo, vai falar exatamente sobre isso. Não é sobre a graça de Cristo, mas é sobre a nossa postura. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Tudo que nós somos veio pela graça de Cristo, pelo poder e pelo amor de Cristo. Não é pela nossa força, mas é por Ele, pelo poder dEle e pela misericórdia dEle. João vai escrever 5:29 dizendo assim: os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Como é que você quer viver na eternidade? Viver para a vida eterna ou para a condenação? Nós temos que pensar muito bem nisso. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Por aqui, por esse texto, nós já derrubamos todos os argumentos daqueles que acreditam na reencarnação. Nós somos destinados a morrer uma só vez. Então a vida que você vive hoje tem que ser a coisa mais importante para você. Viver para Deus, amar a Deus, andar com Deus, glorificar a Deus. Aleluias. Irmãos, tem outra evidência a respeito de Cristo. Eu vou citar pelo menos 10 que a Bíblia escreve. A Maria Madalena, Marcos 16, 9 e João 20. As outras mulheres, Mateus 28, a Pedro em Lucas 24 e 1 Coríntios 15. Aos 2 homens do caminho de Emaús, Marcos 16 e Lucas 24. Aos 11 discípulos, exceto Tomé, Lucas 24 e João 20. Aos 12, na mesma semana depois, João 20 e 1 Coríntios 15. Aos 7 discípulos à margem do mar de Tiberaídes, João 21.
aos 500 seguidores, 1 Coríntios 15, a Tiago, 1 Coríntios 15, e aos 12 na sua ascensão, Atos 1, versículo 3 ao 12. São evidências bíblicas de que Cristo morreu e ressuscitou. E históricas através de Flávio José. Então a base da nossa fé é na ressurreição de Cristo. E a nossa esperança é que um dia nós seremos ressuscitados como Ele, para viver com Ele no reino dos céus. Aleluia! Então, isso foi o que me fez entender e mudar. Falei, não, eu tenho que seguir o meu caminho. O meu caminho é Jesus Cristo. Não há outro além dele. Em Hebreus vai dizer o seguinte: havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por isso mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Oh, glória! Irmão, se Cristo está vivo, se Ele está à destra de Deus lá nas alturas, glória a Deus. O que eu posso fazer para viver isso? O que eu posso fazer para ter uma real e intensa conexão com Jesus? Como é que eu vou fazer tudo isso? Aí você está com a sua Bíblia aberta em Lucas 24, versículo 14 vai dizer o seguinte: aproveite a sua sensibilidade para mudar. Lucas vai dizer assim: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Lucas 24 vai narrar a história de como Jesus ressuscitou. Primeiro ele aparece a Maria Madalena, depois as mulheres, depois vão informar os discípulos. Eles não acreditam. Só que nesse meio termo, haviam 2 discípulos de Jesus que estavam saindo de Jerusalém e indo para outra cidade. E no meio do caminho eles falavam a respeito das coisas que estavam acontecendo. E eles não entendiam, porque o mestre deles havia morrido. Como é que seria dali para frente a vida deles? Irmãos, chega a situação da nossa vida que nós não sabemos que caminho tomar. As situações que vai acontecendo conosco, ou que a gente assim, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer para receber isso? É tudo novo. É quando a gente saiu do Brasil, veio emigrar para Portugal, nós chegamos aqui, uma nova cultura, uma nova maneira de estar. Trabalho, muitas vezes eu trabalhava no escritório, ar-condicionado. Eu tinha aquele famoso bronze escritório. Sabe o bronze escritório? Branquinho, branquinho, você só via a mão aqui, porque era camisa, manga fechada, calça o tempo todo, sapato. Vida tranquila. Cheguei aqui e fui fazer outra coisa, completamente diferente daquilo que eu fazia. Aí passa o quê? As dúvidas, as perdas, como é que vai ser agora daqui para frente? Será que eu vou voltar a trabalhar no escritório novamente? Será que eu vou voltar à minha profissão antiga? Tudo mudou, irmãos. Aí nós temos 2 caminhos, ou desistimos, ou seguimos em frente. Aproveitamos a oportunidade que nós estamos e vamos crescer. Muitas vezes as situações da nossa vida que aparecem, que você fala assim, mas como é que eu vou fazer agora no meio disso tudo? Talvez uma iminente separação no casamento. Como é que eu vou lidar com isso? Mas há tempo para a gente fazer uma análise da nossa vida e entender que nós temos 2 posições, ou desistimos ou crescemos. Ah, mas eu mudei de trabalho, como é que eu faço agora? Aprenda, cresça, desenvolva, não desista. Siga em frente. Aleluias. E entender que quando aqueles 2 discípulos caminhavam, iam por aquele caminho, Jesus estava no caminho. Aleluia.
Irmãos, quando você estiver andando, pode parecer tudo difícil. Preste atenção no caminho que Jesus está andando do seu lado e você ainda não se apercebeu. Pare de olhar as circunstâncias e comece a olhar para Cristo. Comece a procurar Cristo no caminho por onde você está passando. Talvez a dificuldade está se levantando. Comece a procurar Jesus. Procure Jesus, Ele vai te ajudar. Aleluia! Há uma conspiração divina, sabe o que é? Para te atrair para próximo dele. Uma conspiração de amor para você viver com Deus. Aleluia! Pense bem quantos livramentos você já teve na sua vida. Quantas coisas já aconteceu, você fala assim, nossa, como é que eu me livrei disso? Era Jesus andando do seu lado e você não tinha percebido ainda. Era Jesus cuidando de você e você não havia percebido disso. Aleluia! Depois, avalie a sua vida e faça os ajustes necessários. Há momentos que nós precisamos fazer avaliações, sim ou não? Eu comecei a me avaliar. E eu olhei e falei assim, Aquilo, você está muito feio. Aí eu falei, eu vou ficar bonito. Aí eu me olhei no espelho e me achei lindo. Brincadeiras à parte. Mas há momentos na nossa vida que a gente tem que fazer avaliações, irmãos. Há momentos na nossa vida que a gente tem que pensar, será que eu estou sozinho? Será que esse caminho que eu estou vivendo é o correto? Foi a avaliação que eu fiz quando eu estava no Espiritismo, e depois eu comecei a estudar Cristo, e mais à frente, Cristo me encontrou. Ele andava comigo, eu não via. Você sabe onde é que eu fui ver Cristo, irmãos? Não foi no Brasil, não. Nem quando eu cheguei a Portugal. Foi numa dificuldade, foi numa doença da minha mulher, que nós conseguimos, estávamos mais sensíveis, é que nós encontramos com Cristo. Isso é importante. Para isso nós devemos fazer o quê? Esses ajustes. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Irmãos, nós estamos andando. Até então Jesus estava no caminho. Mas chegou um tempo que Jesus se aproximou. Foi isso que Jesus fez comigo, Ele se aproximou no momento certo da minha vida. E no momento de transformação, aquilo que eu já buscava, aquele vazio que eu sentia, aquela coisa do espiritismo, eu falei, isso não tem nada a ver comigo mais. Mas Jesus veio e preencheu e tomou o lugar que era dele sobre a minha vida. Avaliar para quê? Para que mudar no que for necessário? Para mudar o que for necessário. Há momentos na nossa vida nós temos que fazer mudanças e mudar no que é necessário. Postura, amizades, relacionamentos, muitas vezes trabalhos, nossa postura, como estamos sendo exemplo. Ontem o Sérgio falou de uma coisa aqui muito importante, que o homem crente tem que ser honesto. O homem tem que ser honesto, crente então, cristão tem que ser o quê? Honesto. Não dá para ser de outra maneira. Se estou sendo desonesto, eu tenho que fazer uma reavaliação da minha vida e fazer essa transformação. Irmão, mas você falou que Cristo ressuscitou e aqueles homens falavam sobre a morte de Cristo, sim ou não? Agora, você já pensou que a morte de Cristo trouxe implicações para a sua vida? Qual a implicação da morte de Cristo para ti? Hoje nós comemoramos aqui a ceia do Senhor, sim ou não? Essa comemoração é do quê? A ceia do Senhor comemoramos o quê, irmãos? Ressurreição? A morte? Não ressurreição, a morte. Você está aqui por causa da morte de Cristo, não foi por mais nada, não. Então a implicação da morte de Cristo para nós, ela trouxe vantagens. Vira a pessoa do seu lado. A morte de Cristo trouxe vantagens para você. Primeiro deles, perdão de pecados. Nossos pecados foram cancelados. Por causa do quê? Da morte de Cristo. Por sangue dele.
Porque na velha aliança, para que houvesse perdão de pecados, o inocente tinha que morrer no lugar do pecador, o sangue dele ser derramado. Foi isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele morreu, derramou o sangue dele, para que recebêssemos perdão. E os nossos pecados foram cancelados. Você pode dar glória a Deus por isso? Depois, uma coisa importante: ser recebidos como filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Tudo isso por causa do quê? Da morte de Cristo. Recebemos a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus passou a viver em nós, dentro de nós. Nós somos templo e morada do... Você está entendendo? Que coisa maravilhosa Cristo fez por você? Ter uma vida transformada 24 horas por dia, 7 dias da semana. E o mais importante, uma das coisas importantes também, você impactar outras vidas através da palavra de Cristo. Falar para ele: Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu para perdão dos meus pecados, mas ele ressuscitou para transformar a minha vida. Se ele fez isso na minha, ele vai fazer na sua também. Aleluia. Deus está falando com gente aqui nessa manhã. Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. Escute as orientações de Deus, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, quando eles andavam, Cristo impediu que eles reconhecessem. Primeiro Cristo andava, estava no caminho que eles passavam, depois se aproximou deles e começou a ouvir o que eles estavam falando e perguntou: e aí, o que está acontecendo? Você sabe o que é interessante? Eu falei: mas eu não vejo Cristo, como é que eu faço com Cristo? Como é que eu vou ouvir Deus? Primeiro, pela leitura da palavra, Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus está contida na Bíblia. Lá nós vamos conhecer o caráter de Cristo. Hoje nós falamos sobre isso em sala de aula, né? Hoje estávamos falando de estudar a palavra, como estudar, viver a palavra. É lá que nós recebemos todas as orientações. Deus fala conosco através da leitura da Bíblia, irmão. É quando você lê, você começa a ver e fala assim: nossa, quantas pessoas foram consoladas. A minha transformação começou a partir da leitura da Bíblia, fazer uma comparação do livro dos Espíritos, lá o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Evangelho da Bíblia. Quando eu comecei a fazer a comparação, eu falei: peraí, nada que esse povo aqui está ensinando é verdade. Então, a palavra de Deus, ela é verdade. Aleluia. Por meio de pessoas, por meio de circunstâncias, por meio de um louvor, pela palavra que está sendo pregada aqui agora. Então, Deus vai usar meios incomuns para falar conosco. Nós temos que estar com o ouvido aberto. Eu posso não ver, mas Deus fala comigo. Depois eu preciso parar de fazer algumas coisas, ouvir o que o mundo diz por aí. Paulo, quando vai combater aquela história da ressurreição, ele estava combatendo o mundo, irmãos. Então, rejeite o mundo, as coisas do mundo, que o mundo fala a respeito de Cristo. Principalmente uma coisa muito importante, do seu eu. Pare de ouvir a si mesmo. Comece a ouvir a Cristo. Sabe por que nós pecamos? Mesmo conhecendo a Cristo, nós pecamos? Porque a minha vontade, a sua vontade é maior do que Deus. Por isso que nós pecamos, por isso que vemos pornografia, por isso que há masturbação, por isso que há mentira, por isso que há roubo, por isso que há ganância, a ambição, a glutonaria, a bebedice, a farras. Porque o eu, a minha vontade é maior do que a de Deus. Mas quando eu deixo Deus entrar na minha vida, há uma transformação poderosa.
creia na ressurreição de Cristo. Lucas 24, 25 vai dizer assim: ele lhe disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não deveria Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Eles estavam preocupados com a morte de Cristo, mas eles estavam esquecendo que Cristo já havia falado para eles: eu vou morrer, aleluia, mas ao terceiro dia o Filho do Homem vai ressuscitar. Acreditar na ressurreição de Cristo é uma questão de vida ou de morte. Se você confessa com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Não há outro caminho. A fé é mais do que uma emoção, é uma decisão. Acreditar na ressurreição. Acredita na ressurreição, mas se aproprie das implicações disso na sua vida. Aleluia. Peça a Jesus para entrar e conduzir a sua vida. Quando eles caminhavam, Jesus explicava para eles: olha, é necessário que isso acontecesse, e começou a falar desde Moisés até os profetas. No meio do caminho, eles gostaram tanto daquilo que eles pararam perto da casa deles e convidou Jesus para entrar. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Irmãos, nós temos que convidar Jesus para entrar na nossa vida e no nosso coração, na nossa casa. Jesus é um cavalheiro. Mesmo ele sendo todo poderoso, sendo Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele não invade o espaço de ninguém. Ele só entra onde ele é convidado, ele é bem-vindo. E ele deseja, ele está batendo na porta, ó. Abra a porta. E convide Jesus para entrar. Aleluia. E hoje, o Senhor preparou esse dia, o dia de hoje, aleluia, para você tomar uma posição na sua vida. Seja você que já aceitou a Cristo, mas está assim, meio lá, meio cá. Seja você que ainda não fez uma aliança com Cristo. Cristo está andando ao seu lado. Depois, experimente uma espiritualidade contagiante. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Você tem muitas dúvidas existenciais? Quem tem aí? O mundo tem uma dúvida existencial: da onde vim, para onde vou, quem sou eu? Não tem? Mas Jesus responde tudo isso. Da onde vim? Você vem da vontade de Deus. Para onde vou? Viver no reino de Deus. Quem é você? Filho de Deus. Aleluia. Faça perguntas a Ele. Não tenha medo. Sabe? Entregue-se a Ele. Olha o que a Bíblia ensina. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas do que vir. E lhe anunciará o que está por vir. João 16, 13. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Primeiro você caminha com Cristo, irmão. Depois você convida Cristo para viver contigo. E quando você caminha e você convida Ele para viver contigo, Ele vai te revelar as verdades. Ele vai te revelar coisas sobrenaturais sobre você, sobre a sua vida, bênçãos sem medida. Dependa de Cristo para suprir as suas necessidades. Estou caminhando para o fim. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu. E deu a eles. Naquele momento, os olhos deles se abriram. Eu costumo dizer em sala de aula, quando nós aceitamos a Cristo, os nossos olhos se abrem para as coisas. Nós conseguimos ver além do natural, nós vemos o sobrenatural. Nós começamos a entender as coisas. E é isso que Ele fez.
E ao partir do pão, que é o alimento básico dos judeus daquele período e de muitas nações, ele diz o seguinte: eu sou o pão da vida, em João 6,48. Eu sou o pão da vida. Sabe o que é o pão da vida para os judeus? É um pão mesmo. Por que Jesus usa esse termo, pão da vida? Quando começa a colheita dos trigos, os primeiros trigos ainda verde é colhido, as espigas. Esse primeiro trigo, ele é depois seco, amassado. A massa é transformada em pó. A partir daí, eles fazem o pão. Esse pão é servido para aqueles que estão enfermos e doentes, para aqueles que estão fracos e cansados, para as mulheres que acabaram de dar à luz. Por quê? Porque esse pão da vida, ele vai trazer vida, ele vai trazer força, ele vai trazer cura. Por isso é que ele diz, aleluia, eu sou o pão da vida. Ele quer trazer cura para você, aleluia. Ele quer tirar esse cansaço e te dar força para você continuar caminhando e não desistindo, aleluia. Se você está enfermo, aleluia, na manhã desse dia, quando você tomar a ceia, Jesus vai te curar. Esse pão, ele trata das nossas feridas emocionais, mas também espirituais. Ele é alimento para o nosso espírito. Ele trata de nós o tempo todo. Chega de vazio espiritual. Chega de andar longe de Cristo, de andar indeciso, inseguro. Jesus está andando do seu lado e está se aproximando de você. E hoje, aleluia, Ele quer, aleluia, ter um relacionamento contigo. Aleluia. Eu te pergunto, alguém lembra do que os anjos disseram às mulheres quando chegaram dentro do túmulo de Jesus? Alguém se lembra? Porque vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive. Nosso Deus é vivo, Jesus está vivo. Nós comemoramos a morte dele, mas nos alegramos porque ele ressuscitou. E ele está vivo e deseja derramar a vida sobre mim, sobre você. O homem rejeita a Deus não por causa das exigências intelectuais, nem por causa da escassez de evidências. O homem rejeita a Deus por causa da sua resistência moral de recusar admitir a sua necessidade de Deus. Está na hora de jogar o orgulho de lado. Está na hora de jogar a vergonha de lado. Hoje eu falava com a turma de uma coisa chamada coragem. Que a pessoa tem que ser muito corajosa para reconhecer que Jesus é Senhor, reconhecer que Ele precisa de Cristo, reconhecer que Ele é mau, mas que Ele precisa da graça de Deus para perdão dos seus pecados. É preciso ter coragem. Quem tem coragem aí? Quem é corajoso aí? Aleluia. Sabe, Deus, foi me dado 2 propostas de tema para ministrar na manhã desse dia. Jesus está voltando e Jesus está vivo. E quando eu orava, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale à igreja? Jesus mandava dizer, fala para o meu povo que eu estou vivo, estou caminhando do lado deles e muitas vezes eles não estão me vendo. Muitas vezes eles não estão conseguindo me entender e eu estou do lado deles. Muitas vezes eu me aproximo dele e pergunto, e aí, o que está acontecendo? Mas ele está tão preocupado com os problemas dele, com a vida dele, que ele não consegue me ouvir. Se você entrou aqui hoje, na manhã desse dia, e você entende que você precisa de Cristo, Ele preparou esse dia para você hoje. É para você mesmo. Eu não tenho uma aliança com Cristo.
Mas se você quer fazer, Jesus te chama hoje. É hoje. É hoje. É hoje, na hora de você se levantar da onde você está e tomar uma posição. Fé é decisão, irmão. Fé é decisão, minha irmã. É se levantar e se posicionar diante de Deus na manhã desse dia. Talvez você tenha andado já com Cristo, conhece algumas coisas, mas ainda não está vivendo o sobrenatural de Deus com você. Ainda não está vivendo as verdades de Deus sobre você. Eu te convido, vem à frente, eu quero orar por você. Aleluia. O meu tempo acabou.